Está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 24, o seguinte. Continuou Jesus. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos para guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Então começaram a regozijar-se. Meu irmão, minha irmã, a história desse menino é a nossa história. Quando é que temos direito à herança? É como se ele dissesse ao pai: Para mim o Senhor já morreu. Esse menino é a síntese da indiferença religiosa, pois pela indiferença religiosa também dizemos a Deus: o Senhor é como se para mim já tivesse morrido. A história desse menino divide-se em 2 partes. A primeira parte trata da dinâmica do pecado e do egoísmo, e a segunda parte, a dinâmica do amor. Nós precisamos olhar para as 2 para que tenhamos condições de discernir e optar seguramente pela segunda dinâmica. Tudo no pecado é fácil. O versículo 13 diz que quando o pai dividiu a herança, Jesus diz que ele, ajuntando tudo que era seu, ou seja, imediatamente ele pegou tudo, não deixou nada. Ainda no versículo 13 diz que com rapidez, imediatamente, ele saiu de casa. É assim mesmo, o inimigo é instantâneo, quer ver as coisas acontecerem rápido, a discórdia, a desarmonia. E essa pressa é imposta pelo mundo, porque no mundo tudo é instantâneo, mas também tudo é descartável. A geração de hoje é também conhecida como a geração light, a geração miojo, não é isso? Pelo fato de ser tudo instantâneo. Mas ainda no versículo 13 diz que o jovem partiu para uma terra distante, longínqua. Hoje em dia as pessoas estão em terras longínquas, mesmo sob o mesmo teto, cada um em seu mundo virtual. Hoje cada pessoa tem um aparelho de telefone celular e cada celular dispõe de um mundo virtual que, através de jogos e de redes sociais, tem distraído e distanciado os membros da família, apesar de estarem sob o mesmo teto. Ainda no versículo 13, Jesus disse que aquele jovem gastou tudo dissolutamente. Pois é, no pecado tudo é bom, nada de regras, nada de responsabilidade, dono do próprio nariz, não tem que prestar satisfação a ninguém. E ele poderia dizer claramente: tenho dinheiro, posso tudo. Porém, aconteceu com ele o que acontece com muitos. A laranja, depois de chupada, é virada pelo avesso e depois descartada, jogada na lata do lixo.
É só olhar para as estrelas que brilharam no passado. É só olhar hoje para a Cracolândia. Quantas pessoas que brilharam tanto, que foram seduzidas pelo mundo da moda, pelo mundo artístico, e hoje encontram sem nenhuma estrutura, sem nenhum suporte de sustentação, abandonados, muitos em casa de repouso. O versículo 14 diz que depois de ter consumido tudo, sobreveio uma grande fome àquela terra. Nós precisamos nos conscientizar. O mundo não gosta de nós que somos feitos imagem e semelhança de Deus. O mundo gosta daquilo em que nós podemos ser úteis, usados. O amor do mundo é utilitarista. Se você tem serventia, ótimo. Quantas pessoas hoje não estão se sentindo como verdadeiros bagos de laranja, descartados, jogados fora? O que a sociedade faz com uma menina bonita que torna-se uma estrela, mas depois que passa a formosura, é abandonada, é chutada? Por isso, Salomão diz em Provérbios 31, versículo 30, vã é a graça e enganosa é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Ainda no versículo 14 diz que houve grande fome naquela terra. Grande fome. Quando ele se achou sem nada, o mundo não tinha nada para oferecer para ele. E é exatamente assim. Quantos jovens estão aí no mundo, encantados, ludibriados, enganados, e quando pensam em obter algo para si, e quando pensam em buscar um socorro, não há quem lhe estenda a mão, porque o mundo é egoísta. No versículo 15 diz que sem opção, aquele jovem foi parar num chiqueiro, foi cuidar de porcos. Este é o grande propósito do inimigo de nossas almas, roubar a nossa dignidade, tirar de nós tudo aquilo que temos como aspiração de algo nobre para a nossa vida, colocar-nos literalmente no chiqueiro da sociedade. E naquele chiqueiro não havia pão, não havia cheiro, não havia alegria, não havia dignidade, mas havia fome de princípios, fome de valores, fome de regras, fome de limites, e havia também fome de proteção. Ele sentiu-se completamente só e desprotegido. No versículo 16, Jesus disse que aquele jovem desejava o mínimo. Ele desejava apenas alimento, mas diz que nem o mínimo ele tinha, ninguém lhe dava nada. Aos poucos, ele foi perdendo tudo, foi perdendo o dinheiro, depois perdendo os amigos e, por fim, perdeu a própria dignidade. Ele lembrou que em casa ele tinha tudo, agora era um empregado e não tinha nada. Irmãos, enquanto não nos apropriarmos de nossa cidadania celestial, ou seja, somos aceitos, somos incluídos, enquanto não fizermos isso, a gente vai estar como esse menino. O mundo só nos aceita por nossos méritos. No mundo prevalece a dinâmica da meritocracia. Em 1 Coríntios diz, reparai, pois, a vossa vocação, visto que não são muitos de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas fracas, as coisas loucas, as coisas que nada são deste mundo, para confundir as que são, para confundir as fortes, para confundir as que presumem ser alguma coisa. Em Isaías capítulo 40, versículo 39 em diante, diz que Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então, somente em Deus nós encontramos saída. Ainda no versículo 16 diz que ninguém lhe dava nada. Mas graças a Deus que o patrão não concedeu o seu desejo, que eram as alfarrobas, aquelas comidas que vinham para os porcos, a lavagem. A fome era tanta que ele se satisfazia se o patrão lhe deixasse se alimentar daquilo. Mas talvez assim ele tivesse condicionado aquela condição deprimente. Do contrário, teria envelhecido comendo alfarrobas. É isso que o inimigo quer nos ver sem dignidade. Nesse momento, aquele menino recordou-se do amor do Pai. Irmãos, a nossa principal missão como cristãos, é anunciar às pessoas o amor do Pai. Diga, você é amado,
Talvez assim desperte alguém. Deus foi capaz de fazer seu filho pecado só para dizer: você é amado por mim. Meu querido irmão, minha querida irmã, cada batida do coração significa Deus dizendo: eu te amo, eu te amo. O nosso coração dá em média 70 batidas por minutos. Significa que 70 vezes 60 são 4.200 batidas por hora. 4.200 batidas vezes 24 horas por dia significa 100.800 batidas por dia. O Senhor dizendo para nós: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Diga isso às pessoas que estiverem próximas a você. Diga isso às pessoas que se encontram nesse momento como esse menino, sem nenhuma dignidade, desprovido de qualquer consideração por parte da sociedade. Diga isso aos drogados, diga isso aos bêbados, diga isso aos que se encontram na sarjeta da vida. A certeza desse amor é a única opção para resgatar alguém do chiqueiro da destruição de dignidade. Quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, Deus providenciou roupas de pele para eles, para lhes dar a dignidade que as folhas de figueira não podiam dar. O pai do pródigo começou a preparar a restituição da dignidade do filho no dia em que o filho deu as costas para casa. O filho se afastou dos pais, mas o pai nunca se afastou do filho. Não se pode tirar do coração aquilo que nós amamos. E a descrição da ternura desse pai é que ele sabia até as medidas da roupa, do calçado, do anel daquele menino. O pai não ficou apenas no discurso, ele arregaçou as mangas. O pai foi preparar a volta do filho. É por isso que mesmo em pecado, nosso coração continua batendo, a unha continua crescendo, o cabelo continua crescendo. Isso porque o pai está preparando a nossa volta. E o pai preparou 4 coisas para aquele menino. Roupas, mais de uma. Ele sabia que o filho ia perder tudo. Roupas, sapato, anel, novilho. Tudo que o filho encontrou foi o pai que preparou para ele. Porque o filho havia levado tudo que lhe pertencia. É o que diz o versículo 13. O pai preparou sandálias. O pai queria revestir ele por baixo também. Um anel. Como o pai sabia a medida daquele dedo, daquele filho. O anel tinha um brasão, o sangue da nova e eterna aliança. O novilho cevado, aquele que foi preparado com um propósito para que tivesse carne macia, um animal criado em confinamento, especialmente tratado para um dia especial, um dia da volta do filho. Que coisa maravilhosa! O versículo 17 até o 19 diz que o filho caiu em si, ensaiou um discurso e para dizer para o seu pai. Ele caiu em si não por causa da fome. Tem tanta gente com fome e não volta para a casa do pai. Porque ele perdeu tudo? Também não. Tantos perdem tudo e não voltam para o pai. Porque estava doente? Também não. Há tantos padecendo que não voltam para o pai. Mas foi seu estado depressivo? Também não. O que o fez cair em si foi o fato de recordar-se quem era o seu pai. Ele sentiu falta do cheiro do pai. Ele disse: na casa de meu pai há pão com fartura, há comunhão, há consideração, há amor. O versículo 20 diz que ele levantou-se e dirigiu-se rumo ao pai. O pecado prostra literalmente a pessoa. O pecado primeiro tira você de Deus, depois tira você de você mesmo. O menino estava no fundo do poço, sem dignidade. O pecado nos faz perder a consciência de quem nós somos. Afastados do Pai, nós perdemos as aspirações mais nobres e passamos a desejar as bolotas, as alfarrobas do álcool, das drogas, da prostituição e de tantas outras benesses que o mundo oferece. O versículo 20 diz que ele vinha longe ainda quando seu pai o avistou. Nós só conseguimos ver de longe aquilo que nos desperta interesse. Enquanto o filho tentava discursar, o pai o cobria de beijos e dá ordem aos seus servos para que tragam imediatamente roupas, sandálias, anel e matem o novilho cevado. Só reconhece o que está fora se habita dentro de você. Ele veio com complexos, ensaiando um discurso. O pai vem, o abraça e demonstra seu amor através de atitudes. O filho fedia a porco, mesmo assim,
O pai abraça e o beija. O filho volta a sentir o cheiro do pai. Meus queridos e amados irmãos, a parábola do filho pródigo não destaca a alegria do filho que voltou, mas a grande felicidade do pai que o recebeu. Você é muito importante para Deus. Ele o ama tanto ao ponto de dar uma festa por sua volta. E hoje Jesus lhe convida: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Pai espera por cada um de nós. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.